dizer, escola dominical, EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. Beleza, galerinha? A paz do Senhor Jesus para todos, que é o professor Adriano. Estamos mais uma vez aqui reunidos, tá certo? Aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, da Assembleia de Deus em Largo dos Santos, e a gente está tratando sobre Aprendendo com as Cartas, né? Nossa revista do trimestre, e a gente vai agora iniciar nossa lição de número 2. Esta aqui é a revista dos adolescentes, tá certo? Da idade de 13 e 14 anos, que está aqui o título, ó, Aprendendo com as Cartas. E agora a gente vai entrar na segunda lição, tá certo? Na primeira lição a gente falou um pouco sobre as cartas paulinas, né? Quem era Paulo, quem foi esse cara, o que foi que ele escreveu, o que era dele, o que não era, como é que foi, que ele foi perseguidor, depois passou a ser perseguido e tudo. A gente deu vamos dizer assim, a gente aprendeu um pouco sobre eles. Claro que tinha muita coisa, mas a gente temos que remir a questão do nosso tempo, né? Que o assunto é muito amplo e tal. Graça, tá certo? Mas, professor, graça não é a sua vizinha, não é uma pessoa que você conhece, tá certo? O título da lição número 2 é a manifestação da graça de Deus, tá certo? E a gente vai iniciar falando sobre o que é graça, né? Não é você dar gargalhada, não é você fazer outra pessoa sorrir, nada disso, tá certo? A gente vai falar aqui sobre a questão da graça de Deus. Mas antes da gente começar a entender o que é graça, a gente não pode deixar de falar para que nós possamos compreender, certo? A graça, a gente tem que falar do pecado. Ixi, professor, e agora? O negócio é meio estreito, né? Então não podemos compreender graça sem antes falar do pecado. Professor, e o que é pecado? É tudo aquilo que a gente faz que entristece o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, Jesus, tudo que a gente faz que desagrada a Deus, tá certo? Isso é o pecado. E o pecado, gente, ele tem aquelas consequências, né? O pecado, ele mata. Mata em que sentido? Em todos os sentidos, gente. De forma literal e de forma espiritual também. Então, ele destrói e causa separação entre o ser humano e Deus. Então, quando eu peco, faço alguma coisa que entristece a Deus, o que acontece? Eu estou matando, né? Estou destruindo e, ao mesmo tempo, causando uma separação entre eu e Deus. Por quê? Porque quando eu peco e permaneço no pecado, é sinal de que eu estou gostando. Eu estou saciando os desejos da minha própria carne, tá certo? E a gente sabe que não é desse jeito, a gente não pode fazer tudo do jeito que a gente quer e achar que tá certo. Então a gente tem que tentar evitar isso daí, tá certo? Porque o pecado mata, destrói, causa separação entre o ser humano e Deus. E após a gente ter falado sobre essa questão do pecado, agora a gente vai entender um pouquinho o que é graça. Então, gente, graça é um favor imerecido e também um favor concedido. Olha aí, nós temos duas palavrinhas-chave. A primeira é imerecido, ou seja, nós não merecemos, mas Deus, pela sua misericórdia, Ele foi lá e concedeu a sua graça. E também ele é um favor concedido. Primeiro a gente merece, a gente não merece, Deus nos dá. E também ele concede a graça dele. Professor, mas isso aí, de onde é que vem esse negócio e tal? Lá no Antigo Testamento funcionava assim? Não. No Antigo Testamento se tinha a lei. Então as pessoas viviam sobre a lei. Existiam lá as leis de Moisés e você tinha que seguir. Então, para você, vamos dizer assim, alcançar a questão da sua salvação no Velho Testamento, você tinha que seguir a lei de Moisés, que era a lei instituída por Deus. Mas Jesus, com o passar do tempo, entendeu, certo? Que as coisas foram evoluindo, foram mudando.
E o povo estava totalmente corrompido, entregue às suas paixões, fazia o que queria. Era muita coisa ruim acontecendo. Aí ele foi lá e falou lá com o pai, né? Deus disse: olha, pai, eu quero ajudar esse povo. Ele poderia ter ficado lá de boa, tranquilo, lá no trono dele, sossegado. Mas ele, como é um ser misericordioso, né? Ele disse: não, quem tem que ajudar esse povo, tem que ter uma forma. Aí Jesus veio, se encarnou, se fez homem, passou por toda aquela situação até chegar à questão da cruz do Calvário. Quando ele foi lá e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, que ele venceu a morte e tal, então ele absorveu todos os pecados da humanidade. E agora, professor, eu não tenho mais pecado? Não é isso. O que foi que Jesus fez? Ele deu acesso para que você se arrependesse dos seus pecados e alcançasse a graça de Deus, tá certo? Então, quando eu cometo alguma coisa e eu me arrependo de coração, de verdade, Deus vai lá e derrama da sua graça. Então, hoje nós vivemos o período da graça, porque se nós vivêssemos o período da lei, eu acho que nenhum de nós estaríamos vivos. A gente já tinha sido exterminado da face da terra. Por quê? Porque a lei era severa. E para os dias de hoje a gente não iria aceitar, porque a gente ia fazer questionamento. Mas por que eu tenho que aceitar isso? Uma coisa lá do tempo para trás e agora, e está arcaico, e está ultrapassado e tal. Então ia ser toda essa confusão. Aí Deus, não, vamos viver o período da graça, né? Para que esse povo não venha se perder tanto. Mesmo assim, tem aquelas pessoas que ainda continuam no pecado constante e não se arrependem. O erro, gente, todos nós somos pecadores, tá certo? Agora, se a gente viver no pecado, aí é que está o problema. Porque, infelizmente, todos nós, todo ser humano na face da terra, em algum momento ele vai pecar. Pode ser o pastor, pode ser o diácono, o presbítero, o evangelista, o obreiro, o irmão de 90 anos de idade. Não interessa, em algum momento ele vai pecar, porque enquanto nós estivermos aqui, nós somos considerados como pecadores, porém, nós temos a graça de Deus, que é um favor imerecido e concedido para a gente, tá certo? E agora a gente vai entrar no segundo ponto, que é a graça no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Olha aí, a gente vai falar um pouquinho. Eu até que meio que me antecipei agora na fala, mas a gente vai falar alguma coisinha diferente agora, tá certo? O que é que predominava no Antigo Testamento? A gente falou agora há pouco, a lei. Mas é evidente que Deus manifestava sua graça sobre o povo. É muito simples, gente, a gente constatar isso. Israel foi a nação escolhida. Mas pode surgir uma pergunta: professor, por que Deus escolheu Israel? Não sei. A Bíblia não deixa claro, eu ainda não vi nenhum estudioso dizer isso, porque ele poderia ter escolhido qualquer outro povo. Mas ele escolheu a nação de Israel, isso aí é uma coisa que é um mistério de Deus, é ele faz o que ele quer e a gente não pode questionar, tá certo? Então, Israel foi a nação escolhida para ser o quê? Grandemente abençoada, mesmo diante de quê, professor? Da ingratidão, infidelidade e desobediência. O povo ia fazer uma travessia, gente, que durava 40 dias no máximo. Ia ser uma travessia de 40 dias. Quantos anos eles ficaram lá no deserto? 40 anos, olha aí. Morreu toda a geração, só escapou 2 pessoas, que chama-se Josué e Caleb. O resto, Deus exterminou todo mundo lá. Morreu todo mundo e foi feita uma geração nova. Por quê? Porque a geração que estava anteriormente, ela foi ingrata, foi infiel e desobedecia a Deus, que a gente sabe, né, tudo que foi que aconteceu. Deus alimentava o povo, né, dava livramento, mandava comida todo dia, e mesmo assim o povo murmurava, e fez estátua, e fez bezerro de ouro, e fez um monte de coisa que desagradava a Deus, né? Então, mesmo diante de tudo isso, olha como já Deus derramava da sua graça, né? Ele ia lá e abençoava o povo, mesmo com todas essas coisas ruins que eles faziam. No Novo Testamento, a gente vê que é um pouco mais contundente a manifestação da graça de Deus para com o povo, tá certo?
Por quê? Porque aí Deus, a gente não vai esquecer a lei, porém a lei foi cumprida em Jesus. Pronto. Então a lei ela veio durante todo esse tempo, aí Jesus fez com que a lei se cumprisse nele. E ele entendeu que agora a gente ia viver a questão da graça. Então, Jesus representa o que muitos chamam de dispensação da graça. Então ele dispensou a graça. Quando? Uma vez que ele morreu lá na cruz do Calvário, a fim de quê? De pagar e perdoar os nossos pecados. Gente, só quem perdoa pecado é Deus. Homem nenhum perdoa pecado do outro. Tá certo? Que a gente não tem poder para isso, né? Então Jesus ele veio para pagar ali os nossos pecados e dar acesso para que a gente, né, se arrependesse e fosse, vamos dizer assim, enchidos por essa graça, que é essa coisa maravilhosa, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a graça de Deus representada lá na questão de Romanos, né? Paulo argumenta de forma doutrinária, o que é doutrina, ensinamento, ou seja, através de ensinamentos, os 3 primeiros capítulos, né? Então, os 3 primeiros capítulos de Romanos é a questão do ensinamento, de forma doutrinária, que a humanidade precisa desesperadamente da graça de Deus para viver. O povo estava totalmente corrompido, então ele vai lá e, de forma doutrinária, ele fala sobre essa necessidade que a humanidade precisa desesperadamente da graça de Deus para viver. Ele anuncia a má notícia, que é o quê? De que o ser humano está separado de Deus por causa do pecado. Olha aí, lá no começo da nossa história, a gente falou que o pecado mata, destrói e causa separação entre o ser humano e Deus. Então, olha aqui, Paulo já falando de novo. Qual foi a má notícia? Rapaz, o homem está separado de Deus por causa do pecado. Mas ele também traz a boa notícia, né? Que é o quê? Mas também, né, nós podemos ser aceitos por Deus e tornados justos mediante quem? A fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então, Paulo deu a notícia ruim, mas ele deu a solução. Olha, gente, o problema é porque a gente peca. Mas aí a gente tem uma solução para a gente conseguir viver aqui. Que é o quê? Depositar nossas esperanças, nossa fé em Jesus Cristo de Nazaré. Então aí Deus ele fez o quê? Demonstrou mais uma vez a sua graça. Nós é que somos ingratos. O ser humano é que é muito ingrato. E você, adolescente da casa de Deus, tá certo? Você precisa ter a consciência que você precisa ser cheio dessa graça de Deus. Tá certo? Muitos de vocês, né, são jovens ainda, 13, 14 anos, não têm responsabilidade de ter que trabalhar e tudo, e outras coisas mais. Então tem certas responsabilidades na igreja, não exerce nenhuma função, nenhum cargo, nem nada, porque não tem idade para isso. Mas vocês têm que ter o compromisso de quê? De buscar a Deus, de vir para a igreja, nos cursos de doutrina, nas escolas bíblicas. No momento a gente está só de forma remota, não podemos estar presencial, tá certo? Mas quando tudo isso passar, né, essa questão dessa pandemia, a gente pode ser que a gente volte na questão da forma presencial de novo. Então, você tem esses pequenos compromissos, né? Você tem uma Bíblia na sua casa, divida seu tempo, tá certo? Vai ler um pouco da palavra de Deus. Eu sei que você tem outras coisas para fazer, suas obrigações, mas a gente, vamos dizer assim, a gente inventa de tudo para não ler a Bíblia. A gente diz que tem que fazer isso, que o tempo é corrido, que eu tenho que estudar, que eu tenho que fazer isso e tal. E acaba meio que deixando Deus de lado, tá certo? E a gente não pode, por quê? Porque o que a gente acabou de dizer, que o ser humano ele precisa desesperadamente da graça de Deus para viver. Então isso inclui eu, você, todos os habitantes da face da terra. Porque nós é que somos ingratos. E Deus vai lá através da sua, vamos dizer assim, da sua misericórdia e nos concede a graça dele, que é o combustível do ser humano. Mas essa graça só é alcançada se você tiver a fé em Jesus Cristo, porque tem pessoas que acreditam em várias outras coisas. E nós temos que ter a nossa fé firmada em Cristo. Amém?
Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente aprendeu um pouco aqui sobre a questão da manifestação da graça de Deus, tá certo? A gente vai trazer em outro momento aí o nosso terceiro assunto, tá bom? Quem não é inscrito, se inscreva lá no canal, deixe seu like, tá certo? Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, que a gente compartilha de tudo, pega uma coisa aqui e sai compartilhando. Então compartilhe também a palavra de Deus, que é interessante, amém? E agora a gente vai orar e pedir e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Muito obrigado, Jesus, porque nós não somos merecedores de nada, mas Tu, pela Tua misericórdia, tem derramado a Tua graça sobre as nossas vidas. Abençoa todos os adolescentes, meu Pai, da Tua casa, abençoa os pais, meu Senhor, dá entendimento, dá sabedoria para criar seus filhos, meu Pai, e que Tu possa, Senhor, continuar derramando grandemente a Tua graça sobre todos nós. Então, Senhor, fica conosco, nos ajuda nesses tempos difíceis e que o Senhor possa estar cada dia mais e mais, Senhor, nos abençoando para que nós venhamos ter força e vençamos essas dificuldades. Pois tudo eu te peço, meu Deus, te oro e já te agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre e eternamente. Amém e graças a Deus. Galerinha, até a próxima oportunidade.